Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um One Movement TV. Eu tenho certeza que a presença do Senhor, ela é real aí de onde você nos acompanha, assim como ela se faz presente aqui nesse lugar. Fica conectado, antenado aí conosco, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração através do louvor, a continuidade que nós estamos dando à nossa série Desperta. Desperta tu que dormes, levanta aí do seu lugar, já convida o máximo de pessoas para assistir com você essa transmissão pelo YouTube ou pela Rede Super de televisão, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Vamos com a gente, que já está começando o One Movement TV. Vem.
que preciso me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que é sorroso. Every person that ever lived has to make the same choice. It's either the world and its pleasures and its gods, or it's Christ. Which is it for you? Who are you choosing? Who are you voting for? Choosing rather to suffer the affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. Oh yes, there's pleasure in sin for a short time, but it's soon over. The hangover comes, and there's nothing you can do about it. It's going to be there. Choose Christ, and there'll never be a hangover except joy and peace. And it's an urgent decision, because to delay makes the right decision harder. Indecision in itself is a choice. Not to decide is to decide not to. Decisions are made whether we make them or not. Time decides if you will not. And time always decides against you. There's a lonely arena in the depths of your heart where the greatest battle of life must be fought alone. That's your decision about Christ. Your parents can't make it for you. The church can't make it for you. Your friends can't make it for you. Your girlfriend, your boyfriend can't make it for you. You have to make it yourself. And you must decide tonight. Glória a Deus, escolha Cristo todos os dias. Estamos dando continuidade à nossa série Desperta e hoje é o episódio 3. Como você já sabe, nós temos aqui um espaço aberto onde nós recebemos várias lideranças da cidade que já caminham com o One Movement há tanto tempo. E hoje nós temos pastores queridos, amigos do reino, que estarão aqui conosco, dando sequência a essa série, o episódio 3 da série Desperta. Está aqui conosco o pastor Cláudio, da Igreja Batista da Pampulha. E aí, pastor Cláudio? Uma alegria, sobretudo por conta do foco desse programa, dessa proposta que é reino, não é? Trazer o reino, invocar o reino em dias tão difíceis, em dias desafiadores, mas nós estamos sendo movidos por promessas. Aleluia. Promessas de um pai que cumpre a sua promessa. Glória a Deus. Pastor Cláudio é um pastor muito querido, muito amado. Quem caminha com o One Movement sabe das vigílias que nós fizemos lá na igreja da Pampulha, unindo as igrejas dessa região, da região da Pampulha, e como foi tremendo o que Deus fez ali, né, pastor Cláudio? Sim, eu até então não tinha visto algo parecido lá na igreja. Era coisa meia-noite, 00:20, chegando pessoas como se fosse 5 horas da tarde. Crianças, né? O ônibus parava e descia pessoas. Eu lembro da última banda que chegou, ela não tinha como entrar. Não tinha como passar. Né? Nós tiramos todas as cadeiras do templo, pusemos para fora e gente descendo. E o mover do Espírito, não é? O mover do Espírito Santo, crianças sendo batizadas com o Espírito Santo. Foi tremendo. Crianças que eu estou dizendo não é adolescente, 3, 4, 5 anos caindo no poder de Deus. Foi lindo. E isso foi muito tremendo. Isso marcou aquele período, marcou a cidade. Eu creio muito que nós vamos viver dias assim, na sequência, sabe? Amém. A igreja que Deus está forjando para esses dias será uma igreja debaixo do mover do Espírito. É isso aí, é isso aí. E é isso que nós estamos falando aqui todas as semanas. Glória a Deus. Especialmente nessa série, com esse tema Desperta. O pastor Cláudio vai falar daqui a pouco um pouco mais daquela madrugada, 2 vigílias que nós fizemos na região da Pampulha, unindo as igrejas da região da Pampulha. Foi lindo, lindo o que Deus fez ali. Em breve nós estaremos lá de novo, né, pastor Cláudio? Mas daqui a pouco
nós vamos contar um pouco mais para vocês dessa vigília. Está aqui também conosco o pastor Léo Paulino, da Nations Help, nosso amigo, companheiro, querido, que está sempre aqui com a gente também. Glória a Deus, Léo. Prazer imenso, né, estar servindo o Senhor aqui. Que o nome dele seja glorificado, que pessoas sejam abençoadas, você que está nos assistindo, que de alguma forma o Senhor te toque, o Senhor traga uma visão, o Senhor possa falar no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, amigos do reino. Amigos do reino, né, pastor Cláudio? Vamos dar sequência então à nossa série. Nós vamos falar hoje sobre o jovem Eutico, que está lá em Atos. Esse texto em Atos, capítulo 20. Se você puder, abra sua Bíblia e nós vamos falar um pouquinho sobre esse tema aqui. E fica ligado que eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Não se esqueça de mandar uma mensagem para a gente nas nossas redes sociais, do @OniMovement no Instagram. E compartilha conosco aquilo que Deus tem falado ao seu coração no decorrer dessa série, nos programas passados. Nós queremos te ouvir. O que Deus tem falado com você, se você tem sido despertado pelo poder do Espírito nessa série, nós queremos ouvir o seu testemunho. Manda uma mensagem agora aí para a gente, @OniMovement, queremos te ouvir. Então vamos lá? Abra sua Bíblia então em Atos capítulo 20, verso 7. E esse texto ele é muito interessante, porque é um texto que parece muito com a nossa situação aí de todo primeiro e todo terceiro sábado, onde nós nos encontramos nas nossas vigílias. Olha que interessante. Diz que Paulo ressuscita o jovem Eutico. Verso 7 diz que no primeiro dia da semana, tendo nos reunido a fim de partir o pão, Paulo, que havia de sair do dia seguinte, falava com eles e prolongou o seu discurso até meia-noite. Ora, havia muitas luzes no cenáculo onde estávamos reunidos, e certo jovem, por nome Eutico, que estava sentado na janela, tomado de um sono profundo, enquanto Paulo pregava, ainda mais o seu sermão, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Tendo Paulo descido, debruçou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, pois a sua alma está nele. Então, subiu e, tendo partido o pão e comido, ainda lhes falou largamente até o romper do dia. E assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram muito consolados. Uau, que texto, que história. Você viu um vídeo antes de eu começar a falar, um vídeo do OniMovement, das nossas vigílias, dos nossos encontros. Quantos jovens como Eutico, quantos jovens que nos encontram ali e passam a madrugada nessa situação. Aqui não era normal Paulo estender a sua mensagem até a meia-noite. Para a gente isso é tão natural, a vigília começa à meia-noite e vai até às 6 da manhã. À meia-noite, Paulo estava falando ali no cenáculo e esse jovem estava no terceiro andar. Interessante que esse jovem, ele estava na janela, uma parte do corpo para o lado de fora e outra parte do corpo para o lado de dentro. Quantas pessoas que nós encontramos no OniMovement nessa situação? Quantos jovens, quantos casais, quantos adolescentes, enfim, nessa situação. Eu posso dizer que uma parte está nas trevas, outra parte está na luz. Né? Aqui você vê no verso 8, onde diz que havia muitas luzes no cenáculo onde estavam reunidos. Interessante que nós começamos as vigílias do OniMovement meia-noite. E Paulo estendeu a sua mensagem até pela manhã. E nós encerramos a vigília também às 6 da manhã. Né? Pastor Léo, pastor Cláudio, que já esteve conosco, até às 6 da manhã. E ali Deus fala profundamente aos nossos corações. Cada encontro é algo único, cada vigília é única. Mas existe uma mensagem única também, seja nas igrejas que nós passamos, seja nas nossas vigílias aqui no tabernáculo, na Igreja Batista da Lagoinha. A mensagem é única, desperta. Uma mensagem de despertamento. Uma mensagem para ressuscitar mortos. Mortos espiritualmente
E até fisicamente também nós já oramos por tantas pessoas enfermas, né, que estavam à beira da morte. Tivemos vários testemunhos agora nessa época de pandemia de irmãos que foram já desenganados pela medicina. Semana passada, você viu, semana atrasada, um irmão ministrando aqui o louvor com a gente. Ele é um dos testemunhos que você verá aqui, que Deus operou um milagre na vida dele. Então, nós temos essa turma, essa equipe, essa unidade de pastores dessas igrejas de BH que tem orado, clamando ao Senhor por um despertamento, por um avivamento, por um povo que não dorme, mas por um povo que fica atento aos sinais da volta de Jesus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Fique atento, não durma. Talvez você está num estado de sono e nós vamos levantar aqui, então, uma palavra para te despertar, para que você entenda a ação de Jesus nesses dias. É necessário que você esteja bem atento. Eu sei que essa pandemia, muitas pessoas desanimaram, né? Muitos abandonaram suas igrejas, largaram suas igrejas, enfim, mas é tempo de você despertar. Muitos abandonaram o ministério, é tempo de você voltar, porque Deus conta com você para estabelecer o reino dele nessa terra. Amém? E pastor Léo Paulino, vamos falar sobre esse tema? Desperta. Eu tenho certeza que Deus tem falado muito ao seu coração. Você é um dos que, quando a gente conversa sobre isso, você já solta a voz profética e fala: Joyce, que tema é esse? A gente precisa falar. A igreja precisa ouvir. Os irmãos que nos acompanham precisam ouvir. Amém. Nós estamos cada vez mais, né, chegando e avançando para um tempo que a palavra profética já fala que é um tempo difícil, né, onde a apostasia ela se manifesta, um tempo mesmo de muitas trevas, mas a palavra de Deus nos revela que dentro dessa realidade existe uma igreja poderosa, que vai ser tomada também com uma força de Deus, com uma santidade, que vai atrair a glória de Deus. E eu quero começar falando para você que quando o tabernáculo está ajustado, né, eu creio que o tabernáculo desse jovem não estava ajustado, ele estava com muito sono. Aqui fala do sono espiritual à meia-noite nos últimos dias. Mas quando o tabernáculo que somos nós, o nosso coração está ajustado, nós somos um altar vivo, é impossível a glória e o despertamento de Deus não vir sobre a sua vida. E esse é o grande desafio. Eu quero iniciar falando o seguinte: cuidado com as janelas. O que são as janelas? As janelas é aquilo que você vê e você permite descer para o seu coração. Em tempos como que nós estamos vivendo, em tempos de trevas, nós precisamos tomar cuidado com as janelas. Mas eu quero falar para você o seguinte: se você estiver realmente olhando para o autor e consumador da nossa fé nesses dias, se você ajustar o seu coração, o seu tabernáculo, se você optar a se render ao Espírito Santo e permitir que uma santidade poderosa de um relacionamento vivo venha sobre a sua vida, o Espírito Santo virá até você, a glória de Deus virá até você, apesar de um ambiente complexo, apesar de um ambiente difícil. E nesses dias, essa palavra eu quero falar especialmente para os jovens. O Senhor tem incomodado muito meu coração com os jovens, porque há uma promessa para os jovens dessa geração que são a força da igreja. Lá fora estão tentando tirar essa força, mas por dentro Deus tem uma força que virá à medida que você se render e permitir que o Senhor alinhe o seu coração, e Ele quer fazer isso. É isso aí. Tenho certeza disso, Léo. Uma prova viva são os jovens que caminham conosco. Quantos jovens, quantos adolescentes, crianças. E por falar nisso, nós preparamos um vídeo dos nossos encontros lá na Igreja Batista da Pampulha. Meia-noite, pastor Cláudio, parecia que hora? Parecia 5 da tarde. Fala aqui no microfone para a galera. Parecia 5 horas da tarde, trânsito, né? Não tinha onde estacionar. E eu fui tomado numa emoção, porque criança, a mãe levando, o pai perguntando o que era aquilo. Chegou uma hora que eu fiquei com medo. Falei: poxa, meia-noite, esse barulho aqui, na Avenida Portugal.
Eu falei, isso vai dar problema, mas eu fui para casa, falei, deixa isso daí, pegando fogo. Não Isso é? complementa o que o Léo falou, né? Uma geração de Tem uma jovens, geração. crianças cheias do Espírito Santo. O que acontece? Deus tem a igreja para resolver o problema da humanidade. Não vai ser partidos, não será dinheiro, tecnologia. Deus tem jovens. Vossos filhos e vossas filhas sonharão, profetizarão, são eles. É essa meninada, é essa criançada embriagada do Espírito. Que não dorme. Que não dorme. Nós estamos incomodados. O texto do Eutico, o cara sentado na janela, um jovem, metade para lá, metade para cá. Não é? Isso nos assusta, é a nossa reclamação. Encontrei com o Léo aqui, o nosso choro é esse. Muita gente sumiu, a pandemia machucou muita gente. Sim. Não é? As igrejas estão vazias, nós estamos chateados, tentando de tudo, mas Deus vai achar. Deus vai achar esses jovens. Deus vai achar os ossos secos e vai soprar neles. Amém, amém. Deus vai ressuscitar quem desviou, não é? Vai ressuscitar, Deus vai capacitar, levantar, vai reunir. É claro que humanamente nós estamos sofrendo, nós estamos incomodados. Talvez seja... O Léo trouxe uma palavra aqui agora a respeito do alinhamento, do ajustamento do tabernáculo. Olha, eu tenho que me ajustar para ser útil, para ser produtivo. Nós, a igreja, precisamos nos ajustar. A profecia virá através de um tabernáculo ajustado, alinhado. Não é? O jovem caiu porque ele estava meio a meio. Estava mais para lá do que para cá e caiu. Pode falar mais? O Paulo, na hora que você leu, Paulo falou assim, vocês estão apavorados à toa, a vida está nele. E não estava, ele chegou a morrer. Mas Paulo disse, a vida está nele. Né? A vida está em quem nós pensamos que está desviado. A vida está em quem nós pensamos que sumiu da igreja. A vida está nele. Ele vai produzir, ele vai ser útil, vai ser fértil. Olha só que interessante. Eu queria que você acompanhasse um pouquinho desse vídeo que nós preparamos para você, para mostrar um pouquinho daquilo que Deus fez lá na Igreja Batista da Pampulha, e nós vamos continuar aqui sobre o tema. Pessoal, eu estou na porta da Igreja Batista da Pampulha, às 24h20, meia-noite e 20 minutos. Não tem mais um lugar. A igreja está superlotada, não tem lugar para estacionar. Há algo de Deus sobrenatural acontecendo. Você que está vendo esse vídeo, venha. É um avivamento. Jamais uma vigília desse porte, uma vigília dessa natureza aconteceu aqui na Zona Norte. É um milagre, é a presença do Espírito Santo. Venha estar conosco. Deus abençoe. I'm a true champion. Uau, que delícia, que saudade. Gente, foi tremendo, foi tremendo. Foram duas madrugadas, foram dois sábados que a presença de Deus veio de uma forma sobrenatural naquele lugar. Interessante que nós fizemos a formatura. Pastor Cláudio, está chorando aqui, Pastor Cláudio? Ô Jesus amado, foi emocionante, né? Gente, nós fizemos a formatura da Unischool lá na Igreja Batista da Pampulha. Eu tenho um carinho muito grande, muito especial por essa igreja, porque foi uma igreja que abraçou a nossa primeira escola. E a Igreja Batista da Pampulha enviou mais de 50 alunos para a primeira Unischool. E nós fizemos a formatura da Unischool honrando
essa igreja ali, você viu cenas da formatura, cenas da vigília, encontros que misturaram, mas eu tenho um carinho muito grande, pastor Cláudio, pela sua igreja, pela região da Pampulha. Amém. Eu tenho certeza que Deus plantou vocês ali Amém. como resposta para essa geração de avivamento. Eu tenho certeza que o que Deus tem separado para vocês, para aquela região, é algo que Amém. vai ecoar sobre Amém. Belo Horizonte. Essas palavras têm força profética. E tem, e será, Será. porque nós vimos isso. Vocês viram ali jovens, crianças que foram cheias do Espírito Santo. E quando você vê aqui na história de Eutico, quando Paulo abraça Eutico, esse sinal de compaixão ali, você viu crianças sendo abraçadas, adolescentes sendo abraçados, muitos que já se consideravam mortos. Naquela madrugada o Senhor ressuscitou, o Senhor trouxe a vida, chamou cada um deles para ser resposta para a nossa cidade. E eu tenho certeza que aquela madrugada ficou marcada nesses corações, em cada um desses corações, assim como a escola foi algo profético também para essa igreja. Essa igreja tem um papel especial na nossa cidade e vocês têm um lugar muito especial no One Movement, viu, pastor Cláudio? Amém. Obrigado. Pode falar. Estou muito feliz de estar aqui, porque é uma conexão. Citar o Léo, nosso coração é o reino. Deus não vai abençoar Belo Horizonte somente através de uma congregação. Deus vai abençoar todas, as grandes, as pequenas. Lagoinha é um catalisador, não é? Nós sabemos que Lagoinha atrai, mas ela tem esse coração de abençoar não só a cidade, mas o mundo, não é? Abençoar o planeta. Essa é a nossa compreensão, não é? O tempo urge exatamente para esse coração de unidade, de um só foco, de um só momento. A respeito dessa nossa expectativa, dessa nossa esperança, eu estava lembrando o apóstolo Paulo e Timóteo. Timóteo, jovem, como esses que vão ser usados nesses dias, ele deu uma esfriada. Acho que houve uma pandemia, ele deu uma sumida, e o apóstolo Paulo fala, rapaz, você não tem que ter medo, porque Deus não te deu o espírito de medo. Você tem que ter intrepidez, você tem que ser intrépido. E eu quero te lembrar, Paulo, que eu impus as minhas mãos sobre você. Você tem dons, você tem o Espírito. Você tem o Espírito de Deus. O apóstolo Paulo, a respeito do Eutico, estava dizendo, a vida está nele. Ele morreu, mas a vida está nele. E eu quero aqui, nessa noite, dizer que o Espírito se encontra nos jovens, que aos nossos olhos estão sumidos, mas eles estão por aí num secreto e eles retornarão. E eles retornarão. Quero dizer que essa palavra é legítima sobre a vida de jovens que nós não estamos vendo. Alguma coisa os afastou, alguma coisa os distraiu. O Timóteo deu uma vacilada, deu uma distraída, mas nós queremos dizer aos jovens, despertem-se, avivem-se, há sobre vocês dons do Espírito, há sobre vocês dons específicos, não é? Eu creio muito que Deus vai... Deus é um Deus que perdoa, que sara, que não leva em conta a negligência e que vai trazer uma nova etapa para a nossa cidade. Glória a Deus. Glória a Léo, Deus. Paulino, você tem feito um trabalho lindo no Paraguai, no Haiti, e a gente pode ver pelas nações da terra como Deus tem levantado jovens. Eu tenho certeza que esse grande avivamento que nós tanto pregamos, nós tanto falamos, tem a ver com isso aqui, com jovens que serão despertados, cheios do Espírito Santo, para estabelecer o reino de Deus na terra, sobre toda a terra. Eu queria que você falasse um pouquinho da sua experiência, ministrando a jovens no Haiti, no Paraguai, Sim. agora em BH, com a gente sempre. Essa pergunta é muito interessante, assim, eu estava aqui lembrando, né, de alguns aspectos, porque na nossa história nós realmente pegamos assim casos, né, de vidas que estavam profundamente destruídas, né? Nós temos vários casos, nações muito difíceis, né? Não era só uma questão
externa, mas também tinha aspectos internos dentro do coração, famílias que tinham sido dilaceradas, abusos, várias situações. E na nossa história a gente tem percebido, vivido, cumprido uma visão, né? Uma visão sempre é algo futuro, vendo realmente o que o Evangelho é capaz de fazer, o que o Evangelho tem feito nas nações. Eu tenho sido assim profundamente impactado. Eu quero contar, por exemplo, uma história, que você seja edificado através dessa história, né? Eu lembro que no ano de 2010 eu encontrei um jovem chamado Ezequiel. Ele tinha saído ali da sua cidade no interior do Haiti e foi ali para a capital e sem nada. Naqueles dias ele dormia no chão da casa de um líder ali daquela igreja próxima. Tinha havido o terremoto, mas tinha todo um contexto cultural envolvendo isso. E sem nada, muito jovem, ele decidiu ajudar crianças ali do seu bairro. E no ano de 2010 nós chegamos e a compaixão de Deus, o amor de Deus inundou meu coração pela vida dele. Ele foi me levando ali para mostrar a realidade de crianças que estavam assim, sem os pais o dia inteiro, sem comida, sem água. E nessa conexão de amor, né, isso que o Evangelho faz, eu pude entender que havia um chamado da parte de Deus. E esse jovem está conosco há 10 anos, responsável por uma das operações, praticamente por toda a operação ali no Haiti. Ele casou, aquele que não tinha casa, Deus botou uma fé muito grande no seu coração. Minha esposa uma vez liberou uma palavra profética sobre ele. E ele é o líder que tem sido assim usado por Deus de uma maneira poderosa para transformar o futuro da nova geração. Hoje nós temos um problema assim abençoado, né? Aqueles que eram crianças, que nós começamos o programa de socorro dentro das famílias, eles agora se tornaram adolescentes, jovens, ganharam os seus pais. Por quê? Aonde a presença de Deus entra. Presta atenção, você que é jovem, eu preciso liberar isso para a sua vida. Eu não sei qual é a sua história. Eu não sei qual é o seu passado, mas eu sei o Deus que eu sirvo. E aonde a presença de Deus entra, aonde a presença de Deus se manifesta, e a única coisa que Deus precisa são de corações sedentos. O Senhor transforma destinos, o Senhor transforma histórias, o Senhor faz coisas inacreditáveis, e Ele usa a sua história, o seu vale, para transformar outras vidas. Eu também sou uma história assim. A maior dificuldade que eu tive foi na minha infância, foi nas lutas, muitas vezes, dentro das histórias familiares, mas aonde o diabo mais me feriu, depois que eu conheci o Senhor, depois que eu me rendi ao Senhor, passei pelo processo, permiti que Deus ajustasse o meu tabernáculo. Escute aí, jovem, permita que Deus ajuste o seu coração. Isso vai envolver entrega, isso vai envolver perdão. Quando isso acontece, Deus te unge. Queridos, Deus quer ungir essa geração. Esse é o caminho. E quando Deus te unge, você passa a ser um instrumento na mão dele, capaz de fazer, de tocar visões muito maiores do que você. Amém. E é isso que Deus tem para a sua vida. Então quero falar para você que tem uma história difícil, você que está vivendo uma história difícil, se renda a Ele. E deixa Deus redesenhar a sua história. A sua história. Glória a Deus, glória a Deus. A morte do jovem Eutico poderia ser o fim da história, mas não é o fim. Eutico ressuscitou. E eu quero te fazer um convite. Nas nossas madrugadas de oração, de clamor, de intercessão, de busca pela presença de Deus, nós recebemos pessoas que achavam que chegou o fim. Mas eles estão no melhor lugar. Eutico estava no melhor lugar. Ele estava no lugar certo, na hora certa. Eu quero te fazer um convite. Esteja conosco nas nossas vigílias, na próxima vigília. E assim como Eutico foi abraçado por Paulo, nós queremos abraçar você também. Você que sente que chegou o fim, que você já não tem mais ministério, que você já não tem mais esperança, eu quero te dizer que não é o fim. Para você que acha que já não tem mais chamado, eu quero te dizer que não é o fim. Para você que acha que já está morto espiritualmente, eu quero te dizer que Jesus te chama para fora agora. Esteja conosco,
na nossa próxima vigília. Entra agora nas redes sociais do One Movement, todo primeiro e todo terceiro sábado é nosso encontro. E eu quero te encontrar lá. E você estará como Eutico, no lugar certo. Mesmo achando que você está dormindo, mesmo achando que você tem medo, ou por algum motivo você foi paralisado, eu quero te dizer que você será ressuscitado. E agora, de onde você nos acompanha, nós liberamos em nome de Jesus uma palavra de fé sobre a sua vida. E eu libero essa palavra. Levante-se e saia para fora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, porque Deus te chamou para marcar essa geração. E o seu lugar não é neste lugar de escuridão e trevas. O seu lugar é na luz. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Pastor Léo, nosso tempo chegou ao fim. Que pena. Poderíamos ficar aqui horas e horas e horas falando sobre esse tema, ministrando sobre a vida das pessoas. Deixa eu só entregar uma palavra. Ixi, Léo. Permita que o Espírito minuto. Santo ajuste o seu coração. Aleluia. É impossível você não se despertar quando você permite que o Espírito Santo ajuste o seu coração, Amém. que ele reine no Amém. seu coração. Amém. Quando isso Amém. acontece, o amor dele, a graça, o favor, a unção, a restauração, ela é derramada. Nós servimos um Deus vivo e ele está no nosso meio, procurando os verdadeiros adoradores, Amém. aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Oh, glória a Deus. Vai para o seu quarto agora, meu irmão. Fecha a porta. Se joga na presença do Senhor e vem com a gente no nosso próximo encontro do One Movement. Pastor Cláudio, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Em breve estaremos lá novamente. Amém. Em nome de Jesus, inaugurando Amém. o Templo Novo, Amém. lá na Igreja Batista da Pampulha. Amém. E siga também as redes sociais da Igreja Batista da Pampulha. Qual que é, pastor? Arroba Igreja Batista da Pampulha. @ Igreja Batista da Pampulha. Você que mora na região da Pampulha, passa lá, visita essa igreja, abençoa essa igreja em nome de Jesus, que eu tenho certeza que você será abençoado também. Até o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe e não se esqueça de mandar o seu testemunho. Até lá.